Gente, hoje eu vou fazer uma surpresa pro Paixão que ele não sabe. Eu vou fazer ele sentar aqui, ó. Já pus o cafezinho ali, que ele gosta, a aguinha, o melzinho. Vou fazer umas perguntas para ele. Isso, umas perguntas que todo mundo tem curiosidade. Toda mulher, né? Toda mulher tem curiosidade. E eu vou chamar ele ali. Vem comigo. Quer ver? Vamos ver o que ele vai aprontar hoje. Se ele vai me responder direitinho o que eu quero. Vamos ver. Paixão! Ah, Paixão, eu queria que você viesse aqui, que eu tô falando aqui. Eu ia te pegar de surpresa. Porque eu quero te fazer umas perguntas que todo mundo tem curiosidade de saber. Principalmente as mulheres. Aí eu tô te chamando pra você sentar aqui. Pra eu começar a fazer essas perguntinhas aí, vamos ver. O que você vai aprontar? Olha, gente, o que o Paixão vai aprontar comigo hoje? Com nós, né? Olha lá, Paixão, o que você vai falar, hein? É, porque eu não vou cortar nada não, hein? Ao vivo. Não. Ah, é, gente. Aí é a hora que eu vou cortar um pouquinho. Mas o que o Paixão respondeu, o que eu for perguntar para ele vai responder. Seja o jeito que ele vai responder, vai ser editado. Tá bom? Não seja apressado. Vai demorar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu já falei pro povo que eu já preparei aqui, ó. O que você gosta. Preparei o cafezinho, uma água, o melzinho, Paixão, ó. É. Você ficar à vontade. Até água pra mim. Até água, Paixão. Ó, fresquinha, tá? Eu acho que oferecer água pra mim, acho que é a primeira vez. Primeira vez, né? Eita, eu gente. acho que Ele já começou, já. Aí vocês imaginam o que vai sair. Pra eu, né? Água fresquinha, gente. Aí vocês imaginam o que eu tô querendo. Imagina as perguntas, né? É igual eu falei pra vocês. Eu não vou cortar nada, não, gente. Vai ser Paixão responder. Vai ficar. E olha que eu tô até com frio. Ele chegou na hora certa. Ah, mas você tá lá no sol, lá mexendo nas coisas lá, ó. Né? Tô até cansado. Você sabe Tá. que pra beber água cansa também? Cansa? Cansa até pra beber água. Eu não sabia, não. Cansa. Aí comer então. Sabe, pegar um prato de comida. Aí você pode ver que todo mundo fica, põe levanta a blusinha pra cima pra pôr a barriguinha pra descansar. Você não percebeu que eu já fiz isso, não? Não, eu não percebi isso não, Paixão. Nossa, É? dá uma suadeira. Dá? E cansa, dá vontade de dormir. Vontade de dormir, Paixão. E lá você gosta de dormir, Paixão? Vai ficar quieto, minha filha, fazer que nem tô dormindo. Gente, hoje mesmo, meu irmão Paixão tava conversando. E ele falou assim que não dá conta de ficar até tarde na cama. Verdade. Né? Não dá conta. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando nós casamos, nós levantávamos, já era quase 1h da tarde. Mas o Paixão que tava, ele tava era me enganando, gente. Olha só. Não, eu vou te explicar. Ah, por quê? É porque é o seguinte, pra casar com você, eu tive uma outra dificuldade, né? Uma dificuldade grande, Né? Muito grande. Não preciso entrar bem em detalhes, mas a dificuldade foi grande. Aí eu tive a oportunidade de casar com você. Aí a primeira coisa que eu imaginei na minha mente, assim, foi a mulher gosta de dormir muito. Gosta de levantar tarde. E eu, como sempre, levantei cedo. Né? Aprendi a levantar cedo. Meu pai sempre punha nós para levantar cedo. E para ir trabalhar. Tinha horário para assistir televisão, sabe? Mas ele nunca proibiu de assistir televisão, não. Mas tinha horário para assistir televisão. Tinha que trabalhar. Então nós levantava cedo, porque ele também levantava cedo. Então a vida nossa foi essa. É roça dentro da cidade, sempre levantar cedo. E eu, pra mim, eu tinha que fingir bem ali, né? Naquele momento, nós casou, eu tinha que fingir bem, porque fiz 18 anos, casei com você. Aí pra mim aquilo ali era
Era bom demais eu ter casado com você, era um troféu que eu tinha alcançado, né? Ó o troféu. E eu sei que deu trabalho demais depois, mas no começo não. Demais, paixão. Deu muito. Oh, meu Deus, sei que deu trabalho. Que trabalho? Ah, já começou por aí, eu tive que fingir que tava dormindo. Já começou por aí. Ai, baixinho é triste demais, quando você não tá querendo dormir, Oh, meu fica ali. Deus. E você roda pra lá, roda pra cá, pra ver se a pessoa acorda e a pessoa não acorda. Você bate a mão na pessoa. Você, sabe, não é fácil não, mas você acha que é fácil? Não foi fácil pra mim não, foi difícil. Mas só que é o seguinte, eu queria fazer de tudo. Mas tá vendo, gente? Agora que o Paixão tá revelando isso, eu vou trazer vocês mais pra perto. Que às vezes vocês não estão escutando direitinho o que o Paixão tá falando. Tá? Ó. Vocês estão vendo o Paixão falar que foi muito difícil pra ele, né? E eu tô sabendo disso agora, viu? Junto com vocês. Então, foi difícil porque, igual eu tô te falando, porque a pessoa que é acostumada a levantar cedo e ficar na cama até 1 hora da tarde não é brincadeira não. Pra mim isso aí era difícil demais. Muito difícil. Eu nunca fiquei. Até porque eu não dava conta e nem meu pai deixava. Não, e falando uma coisa, agora que você falar dessa dificuldade sua de ficar na cama, que você sempre gostou de levantar cedo. E aquela história que uma vez você contou pra mim, que você estava fazendo calor, igual eu tô fazendo hoje aqui, e você deitou lá na sala. Era cimentado, né? Você deitou lá na sala, aquele chãozinho frio. E de repente chegou visita. Pegou mesmo. Aí Foi, você né? ficou sem jeito de levantar, né? Foi. O que aconteceu com você? Sofri demais. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Porque meu pai tinha feito um chão, meu pai gostava muito de cor amarela, né? E ele fez o piso lá, tudo amarelinho, a sala. Amarelo da cor dessas paredes. Tinha queimado amarelo. Muito bonito. Era muito usado o vermelhão e o amarelo. Né? Ou às vezes a pessoa queimava o verde, que era o cimento, né? Então, mas aí esse era amarelo. Aí o que acontece? E eu sempre fui vergonhoso. Por isso que eu te falo, que quando nós casou, pra mim foi muito difícil. Vocês acham que Paixão é vergonhoso? Nossa, Comenta aí. demais. Hoje não. Comenta aí. Hoje até que não. Né? Você sabe que hoje eu sou mais aberto, né? Mas eu ainda carrega comigo vergonha ainda. Eu ainda tenho carrega. Às vezes um olhar da pessoa já é o suficiente pra mim não ficar ali. Eu já fico com vergonha, ela tá pensando em alguma coisa, né? Então, meu pai nunca foi de visitar, de ir pra casa de outro, então nunca foi disso. Então a gente acostumou com esse ritmo do meu pai. E então nessa época nós recebíamos muita visita. Meu pai estava numa situação financeira muito boa, estava começando bem. E todo mundo queria ver, sabe? Queria ver, ouvia, né? Os outros falavam, o Antônio tá bem, o Antônio comprou um carro novo, né? O Antônio agora comprou uma perua nova. É porque é sempre assim, né? Quando... Bom, gente, nós tivemos que dar uma paradinha, porque a nossa filha ligou para nós, aí tivemos que dar essa paradinha, mas vamos continuar naquele assunto polêmico. Que o Paixão, ele sofreu demais, né? O Paixão estava lá deitado na sala, e a pessoa chega, aí você sofreu. Sofri bastante. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque foi o seguinte, meu pai nessa época estava com uma situação financeira bom. E estava numa fase muito boa, estava só aumentando as coisas. E aconteceu que as pessoas ficou sabendo, os parentes, minha família. Aí, pô, vou lá visitar, né? Vamos ver se tá assim mesmo, né? Se tá desse jeito mesmo, se tá, isso que o povo fala. Tem uma passagem da Bíblia, né? E a Cleópatra, ela ficou sabendo que o rei Salomão, né? Era tão sábio, né? Tão sábio e rico assim, ela quis fazer uma visita, né? Pra ver se era verdade aquilo que o povo tava falando dele, né? Então, era o que estava acontecendo com nós. Porque a situação nossa no passado não foi muito boa, foi muito difícil. Meu pai sofreu demais com nós, né? Filho, de carreirinha. Então não foi fácil. Então as pessoas acompanhavam naquela época, né? Depois ficou sabendo que meu pai estava bem
né? Financeiramente, com trabalho, deu certo as coisas para ele. Ele abriu um comércio, abriu uma loja de bicicleta, uma loja de secos e molhados, né? Então estava bem a situação dele. Então, aí a gente já se vestia bem também, né? Aí começa todo mundo vestir bem, né? Fica tudo bom, né? Tudo bom, tudo que você precisa tem. Aí, naquela época eu passava com o pessoal vendendo iogurte, sabe? Enche lá. Você lembra aquela vez as pessoas vendendo iogurte nas ruas? Lembro que passava a pessoa com um carrinho, né? Uhum. Quase igual um carrinho de picolé, né? Uhum. Então, aí meu pai comprava aquilo, velho. Pois é. Comprava daquela bandeja, comprava aquele tanto, entendeu? A situação tava boa. E então aí chegou uma visita, né? Aí chegou uma tia minha, irmã da minha mãe, com a filha dela, né? Ah, lembrando, gente, essa aí eu sei. Essa tia que chegou lá nesse dia que o Paixão tava deitado lá na sala lá, toda à vontade. Porque a gente, quando tá na casa da gente, a gente fica à vontade, né? Aí, essa tia e prima, essa prima, gente, ela gostava do Paixão, sabe? Ela queria casar com o Paixão. Só que aí, eu falei, não vai não, eu que vou. Então, aí nesse dia, eu nem, né? O Paixão nem... E eu tava à vontade. Tava à vontade, eu sei, você não falou que você tá... À vontade assim, gente. Tava à vontade. O Paixão tava assim, de short, sem camisa, porque tava calor. Você tá em casa, só tá seu pai, sua mãe e seus irmãos. É como a gente em casa. Em casa a gente fica todo largadão, né? Paixão ainda até fala assim, baixinho. A gente, mesmo estando em casa, a gente não pode estar de qualquer jeito, porque de repente chega visita, aí como é que faz? Né? E esse dia o Paixão tava assim. Tava à vontade, e é por causa do chão, né? Tava frio, minha mãe sempre deixou limpinho. Limpinho, tava enceradinho, né? Enceradinho. Meu pai tinha comprado uma televisão nova naquela semana. Colorida, gente. Não tinha nenhum que tinha televisão colorida. Não tinha nenhum da família que tinha televisão igual de coisa. E nós tínhamos uma. Nós tínhamos uma televisão, né, de 20 Até polegadas. nesse tempo que vocês comprou essa televisão colorida, o Nelson chegou lá em casa, o Nelson é o nosso primo, chegou lá em casa e começou a contar pra nós como que era a cor das roupas lá do desenho do He-Man, da She-Ra, sabe? Dos Power Rangers. Aí eu fui contando e falei assim, nossa, deve ser bonito demais. Eu fiquei imaginando, né? Aí eu falei pra mãe, vamos lá no Tonho? A mãe falou, pra quê? Eu falei, não, mãe, eu quero ir lá. Eu quero ver, o Tonho comprou uma televisão, né? O Nelson falou que o Tonho comprou uma televisão colorida, né? E a gente não tinha, gente. A televisão que nós tinha era daquela assim, se ela esquentasse, você tinha que desligar ela. E quando você ligava ela depois que estava fria, você tinha que esperar esquentar um pouco. Aí você tinha que dar uns tapinhas nela. Era desse jeito as televisões, sabe? Aí ficamos sabendo que o Tonho tinha comprado a televisão e eu queria ter. E é como o Paixão tá falando. Quando você melhora de vida, todo mundo quer ver se é verdade. Né? E aí todo mundo, não era só ela que foi lá não, foi muita gente que foi lá para poder ver, confirmar se era isso mesmo, porque é igual você tá falando, a maioria tinha televisão velha, né? A televisão velha. Tudo velho, o que tinha, né? Tava bom ainda, né? Isso, tava bom, aquele que ainda tinha tava bom. Tava bom. Aí aquela semana meu pai tinha comprado essa televisão colorida, muito bonita, lógico. E o chão tudo arrumadinho, o piso, né? Aquele piso queimado, amarelinho, né? E eu tava de short ali, deitado ali naquela... Ali fresquinho, né? Imagina o jeito que você tava. Não, mas tava bom. Tava, não tava? Tava, muito bom. E tinha comprado um sofá novo, minha mãe tava sentada nele. E eu tava ali. De repente, baixinho. Essa família é daquela que chega e não avisa. Ai, chega chegando. Baixinho, não avisou. Porque tem uns que batem. Ô, fulano, chegando. Verdade. Dá tempo de você arrumar e... Não, baixinho. Quando já falou, já tava dentro da sala. Já tava dentro da sala. E eu, como vergonhoso demais, eu ali, então eu fiquei no mesmo lugar. Aí eu fingi que eu tava dormindo. Ai, meu Deus. Fingir que tá dormindo é triste. E aí, você me conhece. Você sabe que eu não dou conta de ficar na cama dormindo. Ou eu vou dormir mesmo, ou não dou conta de ficar ou você levanta. Não dou conta. Ali você não fica. Não fica. Baixinha.
E eu fingi que tava dormindo. Parece que naquele dia, os mosquitos deitou e rolou em cima de mim. Isso é agora. Baixinho, mas eles me comiam, sabe? Eles me comiam, eu vivo ali, eles me comiam. Mas, e eu ficava doidinho, e eu tinha que fingir que quem dorme, ele mexe pra lá, mexe pra cá, né? E eu não podia ficar só na posição. É. Certo? Então eu tinha que estar mexendo pra lá. Aí quando eu mexo pra cá. E saber como é que você tá mexendo essas pernas Tinha que também, saber né, mexer porque paixão? eu tava com short curto. Então, Então eu não podia ficar de qualquer jeito também. não, eu já tô vendo. Agora Eu você vê a já situação. criei uma imagem já na minha cabeça, do jeito que você Não. tava, paixão. E aí eu escutava minha tia falar assim, gente, mas ele não acorda, né? Os mosquitos tá ali em cima dele, ele não acorda, ele é bom pra dormir, né? E eu não sou, né? Então esse dia foi terrível pra mim. Sabe? Foi muito terrível. Aqueles foram embora, eu pus na minha cabeça, eu falei, nunca mais. Entendeu? Esses mosquitos vão me pegar. Porque eu agora, sabe? Vou subir lá pra cima, vou estar de. Não fiquei de short mais, aprendi. Você pode ver que você não me viu de Não, short. Nem paixão não gosta mais de ficar de short. aprendi, o que acabou comigo. A experiência não foi boa, não. Mas você falando sobre de fingir, dormir, é a coisa mais triste que tem. É você, olha, o seu olho assim em cima dói, a sua cabeça dói tudo, o seu corpo dói tudo, né? Mas eu nunca fui de dormir. Não, eu sou Nunca boa. fui bom pra dormir. Eu sou boa pra dormir. Eu sei, mas você sabe, comigo eu não sou. E eu era criança e eu gostava de brincar muito. E a minha mãe punha nós pra dormir, sabe? Ela punha nós pra dormir. E eu lembro que eu ficava dormindo assim com a porta era pra rua assim, sabe? Eu pus minha cabeça quadro da cama assim, então eu ia lá pra rua assim, brincar. Né? Então eu ficava com vontade de brincar. Então acho que isso aí foi trauma. Que eu não gosto de dormir mais. Não, Você pode ver que quando nós chega ali pra ir pra cama, é uma tristeza pra mim. Eu falo pra você, baixinho, eu não gosto. Verdade. Que escurece. Certo? Eu quero, você pode ver que durante o dia eu aproveito, eu corro pra lá, corro pra cá pra fazer as coisas. Né? Eu tava fazendo ali, você me chamou agora. Chamei pra você. Né? Você tá me entrevistando. Fazendo uma entrevista com o paixão, gente. E lembrando, hein, se vocês estão gostando de tipo de vídeo assim, porque isso aqui é a nossa realidade, tá? É a nossa realidade. É igual eu falo, às vezes vai ter alguns cortes, sim, é porque aqui é a conveniência. Então chega gente, o paixão tem que atender. Igual a nossa filha ligou, nós temos que dar uma paradinha. Mas é a nossa realidade. O que nós estamos contando aqui é o que aconteceu com nós mesmos. Igual o paixão falando dessa experiência dele não ficar mais de short, nem bermuda. Porque a experiência para ele foi muito ruim, é um trauma que ficou, que ele também não gosta de ficar dormindo, tem que ficar até tarde na cama. E do paixão falando aqui, eu tô lembrando também. A gente quando é criança, a gente não tem muito sono não, paixão. Porque eu lembro de mim, eu não tinha muito sono. E quando a gente era criança, eu e o Dermo, aí namorava lá em São Paulo, né? Aí quando a gente não tinha aula, porque naquela época tinha aula até dia de sábado. Era difícil um sábado que não tinha. O sábado que não tinha aula, quando a mamãe terminava de fazer o serviço dela tudo, papai ainda estava com serviço, o que a mãe fazia? Pegava ele e o Demo, que ali ia dormir, e ela punha nós para dormir também. Aí aquilo ali para nós era uma tristeza. Não, porque menino quer brincar, né? Quer brincar. Aí pra nós é uma tristeza. Aí quando nós via, olha só, quando nós via que a mãe tava dormindo, aí o Maldano levantava pé por pé, ia lá pro outro quarto pra nós brincar. Mas menina é inocente. Em vez da gente ficar calado, brincando de boa, nós brigávamos nós dois. É só nós dois e nós brigávamos. O pior que aí era o motivo de depois de castigo, né? Aí fazia barulho, a mãe acordava, ela ficava irritada, porque acordou ela. E mandava nós pra cama de novo. Oh, meu Deus, era muito triste, gente. Aí depois que a gente fica velho, que a gente gosta de dormir. Mas eu, ultimamente, a noite passada mesmo, eu não dormi bem. Não dormi mesmo. Mas o entrevistado aqui é o Paixão, né? Agora, Paixão, o povo tem uma curiosidade de saber, porque eu sei que tem muita gente nessa vida, que eu acho que não tem ninguém nessa vida que já não passou um vendedor de mel na casa deles, né? O mel, né, gente? Que vocês sabem que não é.
né? Mas quantas de vocês aí do outro lado já teve essa experiência de comprar, a pessoa passar na sua casa, falar que é um mel, você compra e no fim das contas não é nada, né? Mas o Paixão, como apicultor e como ele tem caixotes de abelha, ele pode explicar um pouquinho para nós como que você pode diferenciar o mel verdadeiro e o outro que é o melado, né? Como que é, Paixão? Pra gente diferenciar, assim, o mel verdadeiro e o não. Porque aí as pessoas não caem mais, né? Aí um vai passando pro outro, igual esse vídeo, as pessoas vai compartilhando e as pessoas já vão ficando mais espertas, né? De não cair nesse conto do vigário aí. Tem vários pontos, né? Mas eu vou falar o mais fácil, né? Eu vou falar o mais fácil. Assim, da farmácia, pegar um iodo. Iodo é aquele que eu usava no indiguinho da criança, né? Iodo. Eu usava o iodo, né? E agora, hoje, ultimamente, eu uso só o álcool, né? Mas antes era o iodo, o metiolate, né? Então, aí pega aquele iodo. Você põe uma colher de mel num copo. Aí você põe ali umas 2, 3 gotinhas do iodo, não precisa de pôr ele em água. Só uma colher de mel num copo seco. Não precisa de água, né? Não precisa de água, você põe um copo aqui com uma colher de mel, põe 3 gotinhas de iodo, mexe, e ele vai ficar preto. Se ele ficar preto, não é mel. Ah, é? É. Pronto. Igual, por exemplo, tem esse aqui, ó. Se você pegar esse daí, por exemplo, você pega uma colher desse mel e coloca aqui dentro do copo, e coloca 3 gotinhas de iodo, ou 4 ou 5 gotinhas de iodo, ele não vai ficar preto, ele vai permanecer o jeito que ele é. Dessa cor aqui? Dessa cor. Então a cor que o mel tiver, seja preto, seja vermelho, seja branco, ele vai permanecer aquela cor. Ali, de você falar da cor, tem gente que, eu por exemplo, hoje eu sei que é diferente. Mas tem muita gente que não sabe que tem várias texturas e cor de mel, né? Mas por quê? Ué, porque é a florada. Florada? Por exemplo, a flor do café é diferente da flor de laranja. A flor de laranja é diferente da flor, por exemplo, de maçã, por exemplo, da flor de eucalipto, da flor da açapeixe. E você acha que as pessoas, assim, nesse caso aí, o mais fácil de conseguir é de qual florada? Porque hoje nós temos muita cana, né? Muita cana perto. Aqui perto de nós mesmo tem muita cana. Então, de todo jeito é a abelha que está produzindo aquele mel. Mas, agora eu tô pensando aqui. Eu não deixo nem o Paixão terminar, né, gente? Mas é porque vai me surgindo as ideias, né? Por exemplo, as abelhas vai, igual na nossa região, que tem muita cana. O que vai acontecer com o mel? Então, aí o mel vai cristalizar. Ele vai acontecer isso, ele vai cristalizar, não açucarar, né? Tem diferença cristalizar com açucarar? Assim, aparentemente no olho não. Mas na hora de você pegar ele numa colher, você vai ver que tem diferença, porque o açucarado ele fica duro, ele vira uma pedra. Ele não consegue sair do líquido, até você pôr no banho-maria, ele demora para poder soltar um líquido ali para você usar. Agora o outro não, o cristalizado, você põe ele no sol, no banho-maria, ele volta rápido, volta normal. Certo? E outra coisa, se você comer ele, por exemplo, se você tiver numa boca daquelas de maionese, aqueles vidros, né, de boca larga, você pode pegar com a colher assim, ó, que ele é mansinho, você funda o dedo, você passa a colher, ele é mansinho. Se for açucarado, você pode meter colher, meter faca, ele vira uma pedra e fica duro. Agora você também não pode ir pela cor do mel, falar assim, é pela cor que eu vou identificar com o mel puro. Não tem jeito de identificar, porque são vários tipos de flores. Então tem vários sabores, várias texturas. Então quer dizer, que às vezes a pessoa vê ele muito ralinho, a pessoa pensa que não é. E pode ser. Pode ser. Dependendo por causa da flor. Isso. Então não adianta olhar pela cor do mel, e pela cor, aquele é preto, ele é branco, ele é amarelo. Aí você me fala, Paixão, o mel, ele mais claro ou mais escuro, qual que é que tem mais assim proteína? O escuro ou o mais claro? O mais escuro tem mais proteína. Por quê?
Porque ele fica, a abelha quando ela pega o mel, ela pega a néctar da flor, então ela deposita ali naqueles copinhos de barro de mel e ela lacra. Então ele fica armazenado. Então há um processo ali daquele armazenamento, daquele mel. Então quando aquele mel ali fica ali 1 mês, 2 meses, quanto mais tempo fica ali armazenado, né, ele fica mais saboroso, certo? E com mais proteína. Então o mel escuro tem mais proteína. Se você for numa loja, né? E ali se você for comprar, tá lá na prateleira, né? O mel claro, o mel escuro, talvez o mel claro é mais bonito. É, né? não, o mais claro é mais bonito, né? Mais escuro ele é feio, mas ele tem mais proteína. Aí de você falar do escuro, eu tô lembrando aquele mel que você tirou lá no campo Independente, né? Então, você lembra que o mel lá era Nossa, preto? gente, que mel gostoso, mas ele era escuro, ele era preto. A cor dessa tampa da Ele era preto, mas pensa no mel gostoso. E ó, e deu bastante, né, Paixão? Era uma caixa de 500 litros, né? Que tava as abelhas, né? Que tava essas abelhas. Essa caixa de 500 litros deve ter dado aqui uns 100 litros de mel. Quem conhece lá a cidade de Uberaba, sabe ali onde é o campo do Independente. É lá que o Paixão tirou esse mel, gente. Que mel bom. O Paixão também esparramou mel pra família toda. Se alguém conhece ali o campo Independente, o rapaz lá chama Renato. Renato é o que toma conta de lá. Toma conta de lá, tá de lá, e ele que me entrou em contato comigo para me lá tirar essa família, né? Eu fui lá e tirei essa família, fui no caixote. É aquele caixote que está no fundo aí. Certo. Eu tinha até esquecido. Só que aqui, ó, depende da região, né? Tá aqui, a né? mesma abelha, a mesma rainha, mas aqui, ó. Já não é mel preto. Não é preto. Porque olha aqui, gente, ó, chegar bem pertinho pra vocês verem. Porque o Paixão, o que ele tirou lá no Independente, era dessa cor, dessa tampa aqui da garrafa, ó. Dessa cor, sem mentira nenhuma. E a abelha é a mesma que tá aqui no fundo do sítio. E o Paixão tirou esse mês de outubro, né, Paixão? E aqui a cor, ó. Tá vendo? É diferente. É igual, aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ralinho, ó. Aqui, ó. Deixa eu chegar bem perto pra vocês verem aqui, ó. Ó. Ralinho, tá vendo? Ó. Mas é porque, igual o Paixão tá falando, é a região, as flores que as abelhas pegam. É a mesma abelha, a mesma rainha, igual o Paixão tá falando. Só que, apesar que a rainha, ela só o quê? Só os ovos, né, Paixão? A rainha só produz. Ela não produz mel, né? Não, ela não vai no campo buscar a néctar, não. E falando nisso, Paixão, sobre a fabricação da abelha, fabricar o mel, então quer dizer que a rainha, ela não fabrica mel. Não. Porque até então, há um tempo atrás, eu pensava que a rainha fazia o mel. Não, a rainha não faz mel. Mas qual é a função da rainha? A rainha é só produzir ovos. Cuidar do chão. Ah, é? Ela visita os favos ali, ela pode colocar até 1.300 ovos por dia. Ela tem essa capacidade, esse potencial para isso. Mas precisa de uma abelha macho? Precisa bem entendido, assim, porque quando ela nasce, ela é nova, às vezes a rainha velha, ela sabe que vai ficar na colmeia e a rainha que vai nascer, ela vai beijar, tem um contrato, as duas, não pode ter duas. Então não pode ter duas no caixote? Não pode ter duas, só uma. E essas duas vão brigar, e ela sabe que a mais velha sabe que vai perder. Pois é, nós casados esse tanto tempo, eu não sabia que num caixote não podia ter duas rainhas. Não pode, só uma. É? É porque as duas vão brigar. Aí o que acontece então? Então, aí se for a mais velha, se vier no colmeia e nascer a nova rainha, ela vai brigar com a mais velha e a velha sabe que vai morrer. Mas assim, quando nasce ela colocou aquele tanto de ovo ali, como que sabe que aquela lá vai ser rainha? Aquele filhotinho ali, aquela lata ali. Então, mas aí as próprias operárias, que são as abelhas que visitam o campo, que vai buscar a néctar, então elas que separam aquele ovo. Elas que separam, não é a rainha? Não, é a abelha que separa. A rainha põe ovos e a abelha separa. Quando ela separa aquele ovo, ela separa ali uns 6, 7 ovos. Ali em cada um num lugar, e elas abrem os raviolos, e ali elas produzem a real ali dentro. Então é o alimento daquele ovo, aí vai transformar numa larva maior,
e aonde que vai ser uma rainha. Porque diz que eu ainda não prestei atenção quando eu te ajudava a mexer com a abelha, porque hoje eu não ajudo mais não, né? A rainha, então, ela é mais grande que as outras. A rainha é o dobro. É? O dobro maior. Então, quer dizer, essa lavra que as abelhas operárias é a operária que chama, né? É a operária. Que trata desse filhotinho aí dessa lavra. Então, quer dizer que a geleia real faz essa lavra dobrar de tamanho. Dobrar de tamanho. E aí é onde que ela vira uma rainha. Vira maior que uma rainha. Mas é igual você está falando. Ela separa até 6 ali, para ela se tratar. Ela pode separar até mais do que 6. É. Pode. Mas só e que, aí? então, aí aquela que nascer primeiro, Que nascer primeiro? é a que vai ficar. Porque elas põem, porque sabe lá se aquele ovo não teve um ferimento. Entendeu? Aquela rainha pode nascer sem uma perna. Sabe? Aquela rainha pode nascer. Mas se não faz esse processo, Paixão, o que vai virar essa comédia? Então, se a rainha não nascer, se não for a época de nascer a rainha, aquela abelha rainha velha vai ficar. E ela vive 8 anos. 8 anos? 8 anos, uma rainha. E a abelha Europa vive 31 dias. É diferença, né? O tempo, né? Por causa da geleia real. A geleia real faz É por isso que as pessoas andam procurando muito, né? Procura de a geleia real. Procura de geleia real. O Tostão mesmo comprava muito, comprava. né? E o mesmo que ele tinha o caixote, ele comprava. Ele comprava, e comprava o pólen. Porque é o seguinte, às vezes quem é apiário, ele não faz essa separação, porque tem que tirar a rainha. Então quando você tira aquela rainha, põe numa gaiola e prende ela, aí você põe vários alvéolos grandes para as abelhas pôr geleia real. E aquele prazo elas não produzem, elas não vai no campo, não vai nada. É delas mesmo que elas tiram aquela geleia real. Aí o que acontece? Aquelas abelhas, né? Os dias delas são contados. É de 28 a 31 dias. Não passa disso? Não passa. E os dias delas são contados. Então você acaba com a colmeia para mexer com geleia real. Então é por isso que às vezes, eu olhando os caixotes ali, eu até cheguei no seja eu falei, Paixão, parece que quase não tem abelha. É por causa disso, do prazo delas? Pode ser, e outra coisa, porque eu tirei agora, elas vão fabricar favo. E elas fabricam favo, elas fabricam delas mesmas. É uma andando, passando o corpo da outra, arrancando a cera. Então faz aquela cera. Gente, eu vou deixar depois a foto para vocês verem, aquele que não conhece o que é o favo, que o Paixão está falando que é as tiras do próprio corpinho delas para fazer esse favo, para colocar um melzinho dentro. Depois eu vou mandar a foto para vocês vão ver como que é o favo. Muito bonito, né? Bonito. Então ali serve para armazenar ovos, serve para armazenar mel, para armazenar o pão de abelha, para armazenar também o zangão, porque o zangão é importante para a rainha, quando a rainha nasce, né? Pois é, mas aí esse zangão é só um. É só um, só é o suficiente. Talvez é necessário de 2. Mas aí depois... Mas provavelmente um só é importante. Mas depois esse zangão fica ali dentro do caixote da abelha? Então, aí nasce uma porção de zangão. Não é a rainha que põe esse ovo para nascer zangão. Não é não? Não, aí quem põe o ovo é a abelha. A abelha também põe ovo. Eu pensei que a rainha colocava o zangão. Não. Para nascer mais tem que ser a abelha. Portanto, se uma rainha morrer, você na hora de tirar o mel. E se uma rainha morrer, e se não tiver nenhum ovinho ali para fazer outra rainha, o que elas vão fazer? Elas vão pôr ovo. Aí elas vão pôr ovo, aí vai nascer só zangão, não nasce a abelha. Não nasce a abelha fêmea. Aqui são as operárias. Então, além de tudo, o cachorro tem que ter a rainha, né? Tem que ter a rainha e tem que ter as abelhas. Porque a abelha precisa fazer o zangão para fecundar a rainha. Para fecundar a rainha. Que aí ela põe o ovo pro resto da vida. O resto da vida? O resto da vida. Uma vez só? Uma vez só põe ovo pro resto da vida. Eu sabia não. Põe o ovo pro resto da vida fecundado. Nossa. E sai tudo da abelha. Pois é, uma coisinha tão... É um inseto tão pequenininho, uma história grande, né? Delas, né? Então, pra você ver como é que é o negócio. E aí aquele favo produz. Ali pode ser armazenado mel, pode ser armazenado pão de abelha, pode ser armazenado o pólen, né? Que muitos conhecem como samora, né? Pólen? Nossa.
Pode, ali eu uso ali para poder nascer a rainha. Ali eu uso para nascer o zangão, porque o zangão também é do tamanho da rainha. Só que ele não tem, o abdômen dele não é grande, igual a da rainha. Né? Mas ele tem, o peito dele é maior do que o da rainha. O tronco dele é maior do que a rainha. E ele percebe quando a rainha vai ser fecundada, ela sai do caixote. Ah, sai do cachorro? Ela sai. Eu pensei que ela não saía. Não, ela sai para ter o momento dela. Né? É? Aí ela sai, aí ela fica longe, muito longe, no árvore. Aí esse zangão sai com a turma. Ó. Aqui que chegar primeiro é que vai estar com ela. Aí depois ela volta pro cachorro. Aí ela volta com a turma volta também, porque ele sente o cheiro dela de longe, o zangão. A quilômetros ele sente. Aí o que acontece? Eles vai lá, porque ela não fica na casa dela não. Eu pensei que ficava. Pra ela ser enxertada não. Ela vai, tá lá longe, porque aí o zangão vem para fecundar ela. Ó. Então a distância. Aí quando, às vezes até nem na árvore, no ar mesmo. Olha só. Entendeu? Aí quando volta, as abelhas vai ter que expulsar o zangão. Porque já foi fecundado, acabou. Olha Né? só. Aquele já morre na hora lá. Mas ela vai expulsar ele por causa de quê? Vai Porque o expulsar zangão, eles, quer dizer. porque o zangão é o seguinte, na verdade ele não produz nada, né? Não? Não. Porque o zangão, por exemplo, que fecundou a rainha já morre na hora. Ah, é? Ela já tira, Ah, é? acaba com ele todinho. Tira tudo que ela precisa dele. Vocês ele morre na sabiam, hora. gente? Eu não sabia disso, que coitadinho do zangão, né? Coitadinho mesmo, porque ele acaba com ele, coitadinho dele. Tira tudo dele, Tadinho. acaba, ele já morre na hora. Ah, não, agora fiquei com dó dele. Morre na hora. Aí os outros vêm. Ah. E alguns vai nascer e ainda tá no caixote. Aí o que acontece? Aí as abelhas expulsam. Porque eles não dão conta, eles não trabalham. Eles precisam de alguém, precisam das abelhas alimentar eles. Porque eles não conseguem alimentar si próprios. Então ele é bem preguiçosinho, né? Não é que ele é preguiçoso, ele não foi feito para isso. Não? Ele não foi feito para trabalhar buscador. Ele não foi feito para. Porque as glândulas dele não conseguem alcançar fazer isso. Pois é, gente. Então é muito Já viu? interessante. Já Né? viu? É bem interessante mesmo, Por isso gente. que ainda sempre vai ser uma abelha uma respondente. Né? Ainda tem muita ainda para. É o que eu falo pra vocês, gente. Se vocês achou interessante o que o Paixão tá falando sobre as abelhas, e vocês aí têm alguma dúvida, quer saber mais, manda pergunta aí pra nós, que o Paixão vai estar respondendo, tá? Mesmo que ele é muito apressado, mas pode ver, aí ele tem paciência de ficar respondendo, tá? E se tiver mais alguma coisa que vocês querem saber, qual foi o processo meu, o processo nosso, né, de casamento, esse período todo, os nossos filhos, deixa aí no comentário, comenta aí. E mais sobre outros assuntos que vocês querem saber, né? Nós sabendo aqui, o Paixão sabendo aqui, nós sentamos aqui novamente, vamos responder todos vocês.